Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor agora em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Evangelho segundo João, capítulo 13. A partir do primeiro verso, diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Somente até aqui. Vamos mais uma vez a Deus em oração, pedindo a sua bênção na reflexão, sobre a reflexão da sua palavra nessa noite. Oremos. Senhor, em tudo estamos preparados agora para recebermos a sua palavra. Agora, essa palavra foi lida, será alvo da nossa meditação pelos próximos minutos. E pedimos, Senhor, que o Senhor estenda a sua bênção sobre nós nessa noite, fazendo-nos compreendê-la, fazendo-nos amá-la, fazendo-nos submeter a ela. Clamamos, Senhor, mais uma vez, em mais uma semana, que o Senhor assim haja no nosso meio, nos fornecendo o pão necessário para o nosso fortalecimento, nos fornecendo o remédio necessário para as nossas feridas, dando, Senhor, cuidando de nós como seu povo, dando daquilo que nós necessitamos para continuarmos caminhando nesse mundo. Nós estamos nas suas mãos e necessitamos em tudo de ti, em especial agora, para que nós possamos ter o coração pronto, apto para recebê-la. Mas confiamos que assim o Senhor fará, pois o Senhor nos chamou para estarmos aqui. Atua na nossa debilidade e nos faz ver a Ti nessa noite. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, nós chegamos aqui à última sessão do livro de João, a última parte do livro de João, mas se você é um leitor atento ou já conhece bem esse livro, sabe que nós estamos ali por volta da metade do livro ainda. Na verdade, esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte se encerrou na última exposição em João, na última semana, na qual João, o seu objetivo principal nessa parte é sim revelar o nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, mas ele faz isso através do ministério público de Jesus. Então, João descreve principalmente os 3 anos de ministério público do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, muitos momentos privados, mas é importante notar, portanto, que agora a partir do verso 13, ou melhor, do capítulo 13, nós estamos nas últimas horas, literalmente, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses eventos aqui que vão ser narrados fazem todos, ou quase todos até, a sua entrega, fazem todos parte, portanto, de um discurso que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou para os seus amados discípulos, momentos antes dele ser entregue dele se entregar nas mãos dos homens maus. São as últimas horas de vida do nosso Senhor Jesus Cristo e que se passam aqui. Esse relato se inicia na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite, quinta-feira, dia de refeição pascual, dia esse no qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos dará esse maravilhoso sacramento, a Santa Ceia. Ele vai dar esse sacramento um pouco mais adiante aqui, só que não em João. João decide não registrar a entrega deste sacramento. Todavia, ele, conhecendo já também, né, os evangelhos já escritos, ele decide selecionar alguns discursos aqui para continuar na sua missão de demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que nos salvou por meio da sua morte. É interessante, então, percebermos a ênfase de João, porque mais da metade do seu livro se passa num período de menos de 24 horas, ou de aproximadamente 24 horas. João aqui, então, vai descrever nos próximos capítulos esses relatos com seus amigos íntimos. Os seus discípulos que aos pés de Cristo aprenderam. E João inicia toda essa sessão de um modo maravilhoso, apresentando que os últimos momentos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo são vividos para e através do amor de Cristo para com eles. João é muitas vezes, né, referenciado, e já esse tema já apareceu várias vezes no seu evangelho aqui, mas João é referenciado como o apóstolo do amor, que nos ensina a respeito do amor de Cristo, e verdadeiramente toda essa sessão, até o final do seu livro, ele vai demonstrar de um modo ainda mais próximo, de um modo ainda mais claro, como Jesus Cristo nos amou e nos amou até o fim. Esses 3 primeiros versículos que nós lemos do capítulo 13 fornecem, portanto, uma introdução não só para essa história que nós lemos, que também é conhecida como lava-pés, mas daqui até o final do livro de João. Em especial, conforme ele diz no verso 1, prestem atenção, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os completamente. Amou-os até os últimos momentos. Amou de forma intensa. Amou apesar dos seus sofrimentos. Ele amou até o fim. E é isso que todo o relato de João vai demonstrar daqui até o final. Mas nesses primeiros versos também nós vemos os pensamentos que passavam na cabeça de Jesus, ou os pressupostos também, esses pensamentos que são pressupostos para nós, quando nós vamos olhar para os seus sofrimentos ou olharmos para as próprias ações do nosso Senhor Jesus Cristo enquanto caminhamos por esses capítulos. João, então, de um modo sábio, como que revela a mente do nosso Senhor. E ele começa dizendo, portanto, que antes da festa da Páscoa, Jesus já sabia que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Veja, João começa aqui traz novamente aquela ênfase
de que o nosso Senhor Jesus Cristo estava completamente consciente das coisas que lhe estavam acontecendo. Se nós olharmos por olhos humanos para essa situação aqui, tão somente, nós talvez nos desesperaríamos se nós estivéssemos aqui como espectadores, em especial se conhecêssemos o que está acontecendo por detrás da história. Se conhecêssemos toda a história sem a perspectiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque um deles, Judas, havia de traí-lo logo mais adiante. Porque os discípulos até aqui estavam demonstrando uma fé muito vacilante, fraca, como maus exemplos de fé. E o Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, morreria. João então dá uma ênfase. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Mas veja que a sua morte, a sua ressurreição aqui, são desde já antecipadas por João como um momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo passaria deste mundo para o Pai. É apresentado então que Jesus Cristo ele tinha ciência completa de que após os seus sofrimentos restariam ou lhe viriam as suas glórias. Jesus Cristo mesmo se conforta na sua missão, sabendo que ela não finalizaria com a sua morte, mas ele voltaria para o Pai, voltaria de onde ele havia sido enviado. Ele então, olhando para esse foco, ele demonstra o amor para com seus discípulos, amando-os até o fim. João continua no verso 2, desvelando o segundo pensamento que estava em Jesus Cristo, e acabada a ceia, aqui eu acredito que uma tradução melhor seria durante a ceia, porque, de fato, eles já estavam ceando aqui a ceia, ou estavam nesse grande evento da refeição pascual, mas também depois desse relato nós vamos ver que eles vão voltar à mesa e vão continuar comendo. Então há a possibilidade de ser no momento da ceia, durante a ceia. Então, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus Cristo já sabia que ele seria entregue pelas mãos de um dos seus discípulos. Um daqueles que Jesus Cristo mesmo havia escolhido. Um daqueles que Jesus Cristo mesmo havia chamado. Um daqueles que o Senhor Jesus Cristo mesmo havia ensinado. E sim, amado. Nós veremos que nessa sessão mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo não deixa de amar até mesmo a Judas, mas com um amor distinto. Um amor não salvífico, como ele vai apresentar que é o amor para com os seus demais discípulos. Mas ainda assim, vez após vez, ele demonstra esse amor na misericórdia, até o final, até os últimos minutos antes da sua traição. Ele ainda continua servindo até mesmo Judas Iscariotes. O fato de Jesus Cristo fazer isso, inclusive lavar o pé de Judas Iscariotes nessa ocasião, nos lembra claramente, em primeiro lugar, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é estendida, de modo geral, até mesmo para os ímpios. Os ímpios, qualquer alegria que possam ter nessa vida, tem nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E, em especial, nós mesmos éramos ímpios antes de sermos regenerados. E se deixados a nossa própria condição, não éramos alvo de amor algum. A distinção que havia entre Judas Iscariotes e os demais discípulos agora era uma distinção profunda, radical, que separava, sim, ovelhas de bodes, mas que não era ainda perceptível pelos discípulos. Tanto é que no sinótico é revelado que eles não sabem de quem que ele está falando aqui, quem havia de traí-lo até então. Isso nos chama a atenção para a necessidade de nós amarmos os homens maus com um amor semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se vocês que amar os homens maus não é tratá-los como se as suas ações más fossem boas, como se as suas ações más devessem receber aplausos, não. Mas sim, nós devemos amar as almas. Em especial porque, em primeiro lugar, nós não sabemos quem são bodes e ovelhas. Mas, em segundo lugar, nós não devemos nos colocar acima delas. E devemos nos assemelhar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vai lavar o pé desse homem, os pés desse homem.
Esse é o segundo pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está em completo controle da situação, sabendo que o diabo já havia tentado, colocado no coração de Judas Iscariotes, que ele o traísse. Ainda no verso 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Veja, terceiro pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo é que, sim, estava na hora dele passar desse mundo para o Pai. Isso seria realizado através da sua soberania, utilizando inclusive Judas Iscariotes para que isso fosse feito por meio da sua traição. Mas ele tinha consciência plena de que ele era o Senhor da glória. E ele era o Senhor da glória não só como Deus eterno, que se humilhou, mas que estava cumprindo a sua missão e, portanto, o Pai já tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. É verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo vai receber isso efetivamente quando ele ascende aos céus. Erguei, ó portas, as vossas cabeças, para que entrai o Rei da Glória. E ele recebe, portanto, assim, todo o poder nas suas mãos. Mas isso tudo já estava designado. E Jesus Cristo, portanto, quando caminhava para a morte nessas últimas horas, ele já sabia, como se contemplando ou como se já tocando por meio das suas mãos todas as coisas. Isso é de especial importância quando nós olhamos para o teor dessa passagem. E João vai demonstrar justamente essa contradição aqui, essa aparente contradição. Jesus Cristo é aquele que está no controle sobre todas as situações, ele sabe de tudo o que estava ocorrendo ali, ele é soberano Senhor, ele é o próprio Rei da Glória, que tem todo o poder, toda a autoridade nas suas mãos, Deus exaltado, homem exaltado, com divino e adequado direito, correto direito de julgar, reinar, de fazer com que a sua vontade seja obedecida e diante dele cale-se toda a terra. Esse rei super exaltado, ele vai lá e se humilha. Esse rei magnificamente exaltado se torna um servo, um escravo, e faz um papel de escravo até mesmo para homens pecadores, homens instáveis como seus discípulos. Jesus Cristo não perde a sua autoridade ao se tornar servo, ao se tornar a semelhança de um escravo, mas nós precisamos compreender que o serviço de Cristo foi realizado justamente porque ele era rei. Justamente porque ele é Senhor exaltado. Eu venho falando para vocês, né, já desde Pedro, que a natureza da verdadeira liderança, na natureza da verdadeira liderança está o serviço. Servir é verdadeiro poder. Aqueles que são colocados são colocados em autoridade não para agir com tirania com a sua autoridade, não, mas para tudo cuidar. A autoridade ela é dada para isso. O homem é colocado como dominador da criação, não para destruir a criação dada por Deus, por meio do pecado, por meio dos excessos. Veja, nós não precisamos cair em agendas ambientalistas que utilizam de vocabulários extremamente inflamados com fins políticos, sociais e para o benefício próprio, para reconhecermos que o homem pode pecar contra a criação, nos seus excessos, no seu mau cuidado, na sua ingerência. Faz parte da queda dominar mal a criação. E isso em todas as áreas da vida, portanto. Todo aquele que é líder em algo, ou todo alguém que está em posição de autoridade sobre algo ou alguém, deve utilizar esse serviço para servir como mordomo do Senhor. Jesus Cristo fez isso. Isso fez com que a sua liderança se tornasse muito mais adequada, muito mais bela, digna de verdadeiro louvor da parte do seu povo. E o último pensamento aqui, no verso 3 ainda, e que havia saído de Deus e ia para Deus.
João apresentou isso desde o primeiro versículo, desde o primeiro capítulo desse seu evangelho. Ele nos apresentou que Jesus Cristo é Deus eterno por toda a eternidade, estava com Deus, era Deus, havia saído de Deus, enviado da parte de Deus, mas que agora sua missão estava sendo cumprida. Em especial, João relata essas coisas. Como eu disse, porque esses são os pressupostos necessários para que a gente possa compreender não só essa história, mas tudo o que se segue. E agora, nessa história, isso é de especial importância porque Jesus Cristo iria lavar os pés dos seus discípulos. Há uma certa distância cultural entre nós e os hebreus aqui nessa época que nos limita a compreender o que isso significava. Nesses banquetes que haviam, né? Em especial, neste banquete, o banquete da Páscoa, mas também isso acontecia em vários outros banquetes, os discípulos eles não se sentavam em mesas como nós nos sentamos, né? Em cadeiras, retos, ou os convidados, melhor dizendo, né? Não se sentavam assim, mas haviam como que divãs. Divã, para quem não sabe também, é como se fosse um tipo de poltrona, mas que você fica deitado. Ele ficou muito popularizado nos nossos dias, né, nos consultórios de psicologia, onde você fica lá deitado, né, numa posição não completamente deitado, mas também não sentado, uma posição confortável, e ali então você pode, né, conversar com um psicólogo. Aqui seria mais ou menos isso, esses divãs, só que o objetivo era comer. Eu, particularmente, não criado nessa cultura, acho que eu me sentiria meio estranho, né, meio que comendo deitado, porque eles tinham que se apoiar sobre o braço esquerdo, né, deitados, pegar a comida, tomar a comida, comer ali, parcialmente deitados. Isso fazia com que seus pés ficassem voltados para fora. E era um ato comum nesses eventos, em que o anfitrião da casa, não ele, mas ele colocasse um dos seus escravos, alguns dos seus servos, para lavar os pés daqueles seus convidados. Por quê? Por que lavar os pés? Né? Hoje em dia, talvez a gente precise um pouco disso, né? Porque com o sapato fechado, nosso pé, se não for bem cuidado, né, bem asseado, ele também vai ficar fedido. Imagina se você tivesse que tirar o seu sapato, ficar com o pé para cima na hora da refeição. Não seria muito bom. Mas aqui não havia sapatos fechados como os de nós hoje. Eles usavam sandálias. E vocês precisam se lembrar que eles andavam não por ruas asfaltadas, né, como um tapete, que nem são as nossas, mas eles andavam por estradas e muitas vezes a poeira, né, ou sempre a poeira se levantava e grudava no pé. E onde quer que eles fossem, por mais que fossem curta distância, e tomando cuidado, os pés chegariam sujos. Portanto, eram enviados esses escravos, porque esses escravos então lavariam esses pés, num sinal de honra, sim, a esses convidados, mas também para que nesse sentido eles pudessem estar puros, limpos, para se alimentar, para que eles não se contaminassem com a sujeira que havia lá fora, com a sujeira que havia no chão. Esse ato era um ato já incrustado dentro da cultura hebraica. E verdadeiramente era um ato de extrema humilhação, indigno de uma pessoa comum. Somente escravos realizavam isso. Tanto é, por exemplo, que quando Abigail foi divinamente resgatada das mãos do seu esposo Nabal, o homem louco, né? O tolo Nabal, por meio de um ato divino em que fez com que aquele homem ficasse amortecido e depois morresse quando ele enfrentou a Davi. Abigail vai então até diante de Davi e ela, numa posição de extrema humildade, o que ela diz? Ela diz assim em 1 Samuel 25: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Ela se vê numa posição de tamanha indignidade diante daquilo que foi feito, da misericórdia de Davi, ao não destruir o seu esposo e ao não destruir a sua família, que ela pede para si a responsabilidade de lavar os pés daqueles que lavam os pés. Escravos. Davi honra aquela mulher maravilhosamente.
Nos lembramos também numa história um pouco mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, nos seus dias, quando na sua pregação João Batista diz que viria após ele aquele que é mais forte do que eu. Ele diz: do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Veja que João Batista diz que Jesus Cristo ele é tão exaltado, mas ele está tão acima de João Batista, ele é tão mais forte, tão mais importante do que eu, que em termos de dignidade, eu não sou digno nem mesmo de lavar, porque para lavar eu preciso desatar a correia, e nem mesmo, portanto, de desatar as correias da sandália do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso demonstra, por meio da humildade de Abigail e de João Batista, que esse ato, ele era indigno. E eu acredito que na nossa sociedade hoje, é difícil fazer até um comparativo. Porque era coisa de pessoas que não tinham liberdade, de escravos, aqueles que estavam no mais do mais baixo da escala social daquela época. O Rei da Glória despe as suas vestes e lava o pé dos seus discípulos. Esses primeiros versos, então, nós vimos os pensamentos daquele que amou até o fim. E agora, nos próximos versículos, nós veremos uma parábola viva diante dos nossos olhos. Jesus, ele faz isso não com o mero objetivo de lavar os pés, mas ele faz isso com o objetivo de ensinar uma verdade mais profunda, como uma parábola viva, como uma parábola encenada para aqueles discípulos. Veja o modo como João descreve, o modo vívido. Tente imaginar essa cena. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Jesus Cristo, então, estando lá, comendo, aparentemente já estava preparado uma toalha, já havia provavelmente um jarro com água, já havia provavelmente ali uma bacia, pois aquele que preparou, aqueles que prepararam essa ceia sabia que isso fazia parte. Mas se você olhasse para os lados, não havia um anfitrião, e muito menos, o anfitrião era o próprio Cristo, e muito menos havia criados, escravos, para lavar os pés daqueles discípulos. É possível que nesse momento aqui tenha ficado aquela estranheza, chegou a hora de lavarmos os nossos pés, e quem é que vai fazê-lo? É preciso se lembrar que nessa mesma noite, lá em Lucas capítulo 22, Lucas nos lembra que os discípulos estavam com aquela velha ladainha, que eles não conseguiram enfiar na cabeça até aqui, de discutir quem seria maior no reino dos céus. Eles falam disso desde Marcos capítulo 1, lá no início do ministério. Depois, isso é relatado em outros momentos nos evangelhos. E até agora, os sinóticos nos demonstram, até agora eles estão preocupados em quem que é o maior, quem que vai mandar mais, quem que vai estar à direita de Jesus Cristo no seu reino. Muitas vezes confundindo o seu reino, que era de natureza espiritual, com um reino que se manifestaria ali, enquanto Jesus Cristo, imediatamente ali como rei. Eles achavam, portanto, se eu for aquele que está à direita de Jesus, talvez eu fique responsável por governar tal região, talvez eu fique responsável por governar tal região, achando que o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo era a semelhança do reinado de Roma. E não era. Olhando para esses discípulos, então, querendo saber quem que é o mais bambambam, Jesus Cristo aqui faz um ato completamente distinto. É como se eles estivessem olhando uns para os outros e falando assim: quem que vai se humilhar aqui para lavar os nossos pés? Eu que não. Se eu me humilhar aqui, talvez depois Jesus Cristo vai achar que eu sou pequeno e não vai me colocar em posição de autoridade. Então ficou todo mundo naquele climão, provavelmente, e Jesus Cristo se levanta. Ele faz o impensável. Ele se levanta, ele começa a tirar as suas vestes. Veja que aqui está no plural. Ele se despiu e ficou somente com a sua roupa de baixo. Naqueles dias não havia, cuecas como há nos nossos dias, mas havia certas tangas, roupas de baixo que se utilizavam por baixo das vestes que vinham acima. E essas vestes eram as vestes dos escravos, porque a roupa era algo muito caro,
E roupa, né? Quanto mais se tinha, mais era um poder aquisitivo, né? Que era demonstrado naqueles dias. E os escravos utilizavam, inclusive, como sinal da sua escravidão, via de regra, normalmente, essas roupas simples. Jesus Cristo, então, ali, visivelmente se torna como um escravo. Ele, então, pega essa toalha, provavelmente uma toalha grande, já posta para isso, e ele cingiu-se. Ele amarra essa toalha na sua cintura, de modo que com as pontas dessa toalha, então, ele pode enxugar os pés dos discípulos que ele lavaria. No verso 5, continua a descrição vívida. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vejam o que está acontecendo. Algo completamente antinatural. Algo completamente maluco para o homem natural. Jesus vai lavando os pés dos discípulos, a gente não sabe bem se ele se iniciou por Pedro, que vai tomar a palavra aqui, ou se iniciou, mas os discípulos olhando aquela cena e vendo Jesus se preparando, amarrando a toalha na cintura, eles devem ter estatalado os olhos um para o outro e ninguém sabia o que falar. Provavelmente aqui eles ficaram completamente mudos, e se Jesus Cristo não começou por Pedro, talvez eles ficaram atemorizados por aquilo que estava acontecendo, porque eles não cabiam na categoria de entendimento deles disso que estava acontecendo. Eles sabiam que Jesus Cristo era o Rei da Glória, o Cristo, o Messias, Filho de Deus, eternamente Filho de Deus. Até que Jesus Cristo se chega até Pedro. E Pedro, então, se opõe conforme o seu modo natural, impensado. Pedro que falava as palavras antes de que ele pudesse raciocinar a respeito delas. Não tinha sabedoria com as palavras até aqui. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Essa nossa tradução não pega, talvez, por conta do distanciamento que nós temos com essa forma de falar, o tom de Pedro. Mas é como se Pedro estivesse falando assim: o Senhor vai lavar o meu pé? Que loucura é essa? É quase que como se ele acrescentasse aqui: o Senhor está louco, ficou biruta das ideias. Como é que o Senhor, que é rei exaltado, vai lavar o meu pé? Veja, de certo modo, se Pedro parasse por aqui, se as palavras dele fossem só essas, isso poderia até ser dito com um tom de reverência. Veja, essas palavras por si só poderiam ser ditas com um tom de reverência. Mas a gente sabe que não será, por quê? Porque Pedro vai demonstrar o que ele tinha no coração. A única coisa que Pedro acerta aqui nessa circunstância é que, de fato, aquilo que Jesus Cristo estava fazendo era antinatural para o homem e que Pedro estava abaixo de Jesus Cristo. É a única coisa que Pedro acerta. Mas todo o resto ele erra. Em especial porque Pedro estava aqui com uma falsa humildade que vai vir carregada de orgulho. Ele começa aqui já, no nosso texto não traz exatamente isso, né? Porque a gente não consegue ver exatamente o tom, mas pelo modo como está escrito e pelo contexto a gente já vê que ele está como que repelindo a Jesus, querendo parar a ação de Jesus. E Jesus responde e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Veja, Jesus Cristo como Senhor, como soberano, como Rei, como Mestre, como Deus, o qual sabia de todas as coisas, o qual todo o poder já estava designado para suas mãos. Ele acalma Pedro e ele diz: o que eu faço, você não entende agora, você não vai saber agora, mas você saberá depois. Aquiete-se a sua alma. Não é porque você não entende que você pode se rebelar. Não é porque você não entende que isso necessariamente está errado. Nós temos aqui quase que um Jó às avessas, eu diria, né? Porque Jó, Deus trouxe prejuízos para a vida de Jó,
trouxe dificuldade sem fim para a vida de Jó, e no final de Jó, Deus responde como Jesus Cristo aqui, né? Quem é você para fazer frente a mim? Acalme-se, se reduza a si mesmo, a sua posição de criatura. Saiba quem eu sou e não me questione assim. Não me questione, não me desafie. Veja que Jesus Cristo é como se estivesse dizendo isso, num tom mais sereno, mas porque estava, de certo modo, fazendo o contrário, exaltando a Pedro. Mas Pedro reconhece que essa exaltação, ele não é digno dela. Isso para nós traz uma aplicação muito adequada. Porque na nossa vida, existem muitos momentos em que nós não sabemos o que está acontecendo. Por que raios o Senhor permitiu com que a minha mãe tivesse câncer? Por que raios o Senhor me permitiu com que o meu marido falecesse? Por que raios o Senhor permitiu com que o meu filho morresse? Por que raios eu tenho esse emprego e eu não consigo sair dessa vida, dessas contas infindáveis? Por que raios eu já tenho 30, 40, 50 anos e eu não me casei ainda? São muitos os questionamentos que às vezes a gente não consegue entender. E a nossa tentação é fazer como Pedro, é imediatamente questionarmos, negarmos a soberania do Senhor. E aqui Jesus Cristo fala claramente: acalme-se, agora você não entende. Submeta-se àquilo que eu faço, porque você entenderá. Como uma criança, quando um pai ordena para o filho que está na hora de fazer determinada coisa, o que o filho deve fazer? Ouvir e obedecer. Não é isso, crianças? Quando o papai fala, manda fazer alguma coisa, a gente não pode ficar questionando o papai. A gente não pode responder o papai e a mamãe. Nós devemos ouvir e obedecer. Fazer diferente do modo como Pedro fez aqui. Obedecer. Mas Pedro foi louco. Pedro desobedeceu. O que Pedro falou aqui no verso 7? Respondeu Jesus e disse-lhe: verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro aqui deixa claro. A expressão de Pedro é enfática. É como se ele dissesse: nunca, jamais me lavarás os pés. Eu não permitirei com que isso aconteça. O orgulho de Pedro aqui é claramente demonstrado. É um orgulho às avessas e a gente precisa ter cuidado com isso. Quando a humildade se torna uma máscara para o orgulho. É a falsa humildade. Quando com pressuposto de humilde, nós queremos dar ordens. Ou com pressuposto de humilde falarmos assim: olhem o tanto que eu sou humilde. Eu jejuo 15 horas por dia, todos os dias. Eu faço 5 horas de oração por dia. Estou dando exemplos aqui absurdos. Mas que os judeus faziam, e que Jesus Cristo falou: quando você jejuar, não vai desgrenhar o seu cabelo e proclamar na praça. Ou quando você vai fazer a sua oração, não sai fazendo a sua oração somente para se mostrar, levantando a sua voz nas praças para parecer santo. Não, temos cuidado com isso. A espiritualidade, ela não é externa. A humildade não pode servir como máscara. Temos cuidado com isso. Como é que a verdadeira humildade se demonstra? Não é em tão somente termos uma atitude externa de reverência para com a autoridade, seja ela humana, seja ela divina. A verdadeira humildade está em se submeter à ordem, se submeter à vontade. Às vezes a ordem não vem em forma de ordem, mas a vontade é expressa. E o que nós devemos fazer? Nos submetermos. Nos submetermos. Mas Jesus não deixa Pedro sem resposta. E ele repreende mais uma vez a Pedro. Eu imagino aqui com palavras de certo modo duras, mas ainda amorosas. Jesus é direto. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo.
esse evento começa a se desvelar o seu significado a partir daqui. Essa parábola viva, encenada, né, que de fato aconteceu, não tem um mero significado tão somente de que nós devemos, então, servirmos uns aos outros. Isso estará aqui nesse texto, nós ainda vamos ver mais adiante. E muito menos tem o sentido tão somente de que nós devemos literalmente lavar os pés uns dos outros, como isso foi entendido no decorrer da história da igreja. Não. O sentido dessa parábola viva, encenada, é muito mais profundo. Jesus Cristo, na sua resposta aqui, diz o próprio evangelho com poucas palavras. Com poucas palavras, o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que sem a sua purificação, sem que Jesus Cristo nos torne limpos, é impossível nós termos comunhão com Ele. E se nós não temos comunhão com Ele, nós não temos comunhão com o Pai e não temos a vida eterna. É necessário que o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua humilhação, nos limpe dos nossos pecados. E cotidianamente continue limpando os nossos pés, para que nós possamos estar completamente limpos na sua presença. Em outras palavras, o que Jesus Cristo aqui está falando é de regeneração. Ele está falando de justificação. Ele está falando de santificação, que são todas operadas da parte de Deus por meio de Jesus Cristo, através da sua humilhação. Pedro aqui pensa como um judeu, ou como um ariano dos primeiros séculos, que na sua falsa humildade não podem dizer, não, Deus não pode morrer. Deus não pode ser mortal assim. Deus não pode se humilhar a esse nível até a morte, então Jesus Cristo não é Deus. Veja que com uma falsa humildade heresias foram criadas. Ou como um judeu que não podia reconhecer na fraqueza de Cristo, na sua fraqueza humana, na sua fraqueza de estar submetido à sua humilhação, não conseguiam ver ali o Messias enviado. Pedro, na dureza do seu coração, teve a audácia de falar não para o Rei da Glória. E Jesus deixa muito claro: diga não a mim e você não tem parte comigo. Sem a minha limpeza, sem a minha humilhação, sem o meu sangue que o purifica de todo pecado, não terás parte comigo. Crianças, é como quando vocês vão para o parquinho. Quando vocês vão para o parquinho, vocês brincam às vezes com areia, vocês brincam às vezes com terra, e aí vocês correm, e depois o que precisa ser feito? Vocês precisam, antes de dormir, ou antes de comer, tomar banho. Você precisa ficar limpo, né? É isso mesmo. Então você vai para o banho, papai e a mamãe lava você todo para que você tenha condições de ficar junto da família. Porque senão, se você for para o sofá, você vai sujar o sofá. Porque se você for para a cadeira, você vai sujar a cadeira. Porque se você for para a cama, você vai sujar a cama. É necessário sermos purificados. Mas quando a gente não consegue se lavar, a gente precisa que o outro nos lave. É igual o papai e a mamãe. Jesus Cristo assim fez. É como se o sangue de Jesus fosse a água do nosso banho. Essa água que tira a sujeira, que tira o nosso fedor, é como se fosse Jesus Cristo nos lavando. E ele faz isso por meio do seu sangue. É quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. O seu sangue nos purifica, para que a gente possa ter comunhão com ele. É impossível que nós nos purifiquemos a nós mesmos, porque as nossas próprias mãos já estão sujas. E se nós vamos tentar lavar, a gente só vai espalhar mais a sujeira. Jesus Cristo é o único que nos limpa. Jeremias 2, verso 22, Deus fala com respeito a Israel: ainda que te laves com salitre e amontoe sabão, ou seja, que vocês se lavem com o melhor daquilo que possa limpar o corpo, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Se tentamos lavar a nós mesmos, a sujeira vai continuar lá, por mesmo que a gente usa soda cáustica e arranque a nossa pele. Somente a pureza se nós formos lavados por Cristo. Pedro continua sem entender. E é possível ver isso na sua resposta. Disse-lhe Pedro, no verso 9, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Às vezes as pessoas entendem que essa fala de Pedro é como se fosse uma fala piedosa. Agora Pedro entendeu, se arrependeu,
Eu acredito que não. Porque Jesus Cristo vai repreender a Pedro outra vez. Pedro, aparentemente aqui, estava olhando tão somente para o ato externo, né? No sentido, então, ele entende sim que era necessário que Jesus Cristo lavasse os seus pés para que ele pudesse ter comunhão com ele, mas ele responde aqui, então, querendo tomar um banho, querendo que Jesus Cristo desse um banho nele. E é como se Pedro estivesse falando da coisa natural e não entendido o significado espiritual disso ainda. Pedro continua na sua arrogância, em especial porque ele dita os termos do que Jesus Cristo deve fazer, quando ele deveria calar a boca diante do tamanho da loucura que ele acabou de falar. Envergonhado, né? Fica quieto, se cale, não questione, não dite as regras. Existe uma certa teologia que está fazendo moda por aí, que você não só deve orar para o Senhor aquilo que você deseja, isso tem base bíblica, sim, nós devemos buscar de Deus nas nossas necessidades, mas que, por exemplo, se você quer um carro, você precisa falar a marca do carro, o ano do carro, o modelo do carro, como é que você vai ganhar, você dita os termos todos, e ainda depois que você coloca, especifica para Deus tudo, você não pede, você determina. Senhor, eu determino que eu vou ganhar um Honda Civic novo até metade do ano que vem. Não, está muito longe, né? Até o final do ano. E essa não é a nossa posição. Não devemos determinar nada para o Senhor. Estamos fazendo aqui como Pedro, né? Ah, então se esse é o bom, então me lava inteiro. Não. O comentarista diz que não é verdade, ele pergunta, né? Não é verdade que todos somos propensos a dizer a Deus como queremos servi-lo? Ele traz uma outra aplicação aqui a respeito de como nós queremos ditar para Deus o modo como Deus deve ser adorado. Ele continua: aceitar o caminho de Deus frequentemente significa fazer coisas que preferiríamos não fazer. E somos peritos em encontrar justificativas para seguir as melhores ações que nós mesmos aprovamos. Veja aqui, se Deus dá uma ordem e se Jesus Cristo ordena algo, nós devemos ouvi-lo e obedecê-lo, mesmo que para nós seja estranho à primeira vista, mesmo que para nós seja difícil, mesmo que nós preferiríamos fazer de outro modo, mesmo que no nosso entendimento pequeno seja mais sábio fazer de outro modo. Se a ordem está lá, a ordem deve ser seguida. Jesus Cristo responde de modo amoroso. No verso 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus Cristo aqui continua nessa analogia, nessa parábola, que ele ainda vai explicar mais logo à frente. Só que os discípulos só teriam condições de entender após a sua ressurreição. Quando alguém vai para um banquete, alguém toma banho, né? Você vai sair de casa, você quer chegar cheiroso e limpinho, como eu espero que todas as pessoas tenham feito para vir para a igreja. Aí aquele momento que eu fico olhando, né, para ver se os casais, né, se encarando, para saber quem que não tomou banho. Brincadeira. Mas então, se você vai para um banquete, se você vai para uma festa, se você vem para a igreja, você já se purifica antes. Mas se você vai num caminho que é todo sujo, a única coisa que fica suja são os seus pés. Então não é necessário você chegar no banquete novo e tomar outro banho, porque você já está limpo. É necessário você tão somente lavar os seus pés. Jesus aqui está ensinando para Pedro que uma vez que nós somos limpos por meio do seu sangue, uma vez que nós somos lavados pela água que nos purifica e que é simbolizada pelo nosso batismo, por exemplo, a água que é o seu próprio sangue que nos purifica, não há necessidade de que nós tomemos banho novamente. A regeneração é uma, a justificação é uma, o decreto de Deus de que nós somos justos é um. Mas isso não significa que não há de todo impureza em nós. Porque os nossos pés continuam caminhando sobre essa terra imunda. E nós continuamos nos sujando nessa terra.
É como quando a casa, né, está suja e você não utiliza chinelo, e aí você fica andando na casa suja e o seu pé fica preto. Muitas vezes, antes de dormir, você precisa só lavar os pés para não sujar a cama. É isso que Jesus Cristo está falando. Nós precisamos sim ir cotidianamente, regularmente na presença de Cristo, porque Ele continua nos purificando. Na Sua presença, então, nós somos limpos, na Sua presença, nós somos servidos. Veja que essa é a essência do culto cristão. Nós não estamos aqui para servir a Deus, de modo que Deus, de algum modo, vai ser servido por nós. Deus já nos ensinou isso. Nos Salmos, por exemplo, nós cantamos que nada que nós possamos fazer vai contribuir nada para Ele já tem tudo. Ele não tem necessidade de nós. Somos nós que necessitamos dele. Então, quando nós viemos cultuá-lo, o culto não aumenta a sua glória, mas Deus mesmo diz que quando nós cultuamos a Ele com fé, Ele nos serve, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos alimenta. Essa é a essência do culto cristão. E precisamos continuamente, portanto, irmos até Ele para sermos purificados, purificados dos nossos pecados, sermos santificados. Todos eles ali, ou melhor dizendo, né? Quase todos eles já estavam limpos. Isso já aponta, já é contrário àquela tese de que os discípulos vão virar crentes somente depois que Jesus Cristo morre e ressuscita. Não sei se já ouviram isso. Mas essa tese é mais ou menos famosa e comum nos nossos dias. Não, os discípulos já haviam sido limpos. Eles já eram purificados. O problema é que a fé deles era fraca, vacilante, imprecisa, mas eram crentes. Isso nos ensina a tolerância. Imagina Jesus aqui, o Senhor da glória, sabendo de tudo, lidando com paciência com esses discípulos. E depois de 3 anos ouvindo a sua palavra, ainda comete esse tipo de barbaridade nas últimas horas, antes da sua morte. Eles que deveriam ser apoio para ele, logo adiante estariam dormindo, preocupados com quem que vai ser maior, repreendendo o Rei da Glória. Tem que ter muita paciência, né? Nós precisamos ser pacientes com aqueles que são fracos também, vacilantes, amando-os, como Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo então acrescentou: vós estáis limpos, mas não todos. Verso 11, porque bem sabia ele o que havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Chega um momento em que a gente vê tantas menções a Judas que começa a parecer estranho para nós. Por que Jesus Cristo não fala logo que Judas ia trair ele? Né? Por que Jesus Cristo fica fazendo mistério até aqui? A gente vai ver que logo na sequência ele já vai falar. Nessa mesma noite, Judas será indicado, né, como traidor. Mas por que ele fica fazendo mistério? João já voltou nesse ponto algumas vezes até aqui. Mas até o momento, somente Jesus Cristo sabia e Judas sabia que Judas o trairia. Porque o diabo já havia colocado no seu coração isso. Mas por que ele fica fazendo mistério? Eu acredito que pelo menos por 2 motivos. O primeiro deles, porque ele queria que os seus discípulos olhassem para isso e pensassem em si mesmo, fazendo uma autoanálise. Será que sou eu? Será que eu vou ter a capacidade de fazer isso? Será que eu serei o traidor? Como é que está o meu coração? Está em Cristo? Pedro, com uma alta presunção, depois vai até errar nesse sentido, né? Nunca eu faria isso, né? Jesus Cristo repreende. Mas o objetivo é que os discípulos se examinassem o coração. E que não dependesse das próprias forças, mas da própria força de Deus para não realizar tal ato. Era necessário, então, que eles então fossem até Jesus Cristo para ter os seus pés limpos. E o que Jesus Cristo está falando através disso aqui é limpando os pés deles. Um de vocês há de me trair. Reflitam, então. Busquem compreender o que se passa nos seus corações e tenham fé e creiam para não dar vazão a Satanás. Mas eu acredito que o segundo motivo é que Jesus Cristo aqui estava sendo ainda misericordioso com Judas. Veja, ele sabia que Judas iria traí-lo porque ele era Deus e isso lhe havia sido revelado por meio do Espírito Santo.
Mas Jesus Cristo muitas vezes age assim, permitindo ou dando oportunidade até o final para que fique mais claro que não foi por falta de misericórdia, não foi por falta de aviso, não foi por falta de oportunidade que os ímpios são condenados, mas é sim pela sua própria maldade, pelo seu próprio coração endurecido, dominado por Satanás, o Senhor tão amado pelo mundo. Isso fica claro. Jesus Cristo dá muitas oportunidades que Judas se arrependesse, mas ele cada vez mais endurecido. Ele percebeu que o reino de Cristo não ia dar tanto lucro para ele. Ele achava, né, por meio das sugestões de Satanás, que ele estaria muito melhor, lucrando muito mais, visto que ele era ladrão, avarento, entregando Jesus e estando agradando, portanto, os fariseus. Essa parábola foi encenada, portanto, e ela apresentava a humilhação de Cristo. Ao lavar os pés, Jesus Cristo estava falando: esse é um sinal daquilo que vai acontecer daqui a poucas horas. Mas não se assustem, é necessário que eu morra, para que vocês sejam limpos e tenham comunhão com a Santíssima Trindade. No final, portanto, Jesus Cristo finaliza a parábola viva, explicando. E, na verdade, em conjunto com isso, nos dando uma missão. No verso 12, então, ele nos ensina que nós devemos servir uns aos outros, a partir do verso 12. Verso 12. Então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Veja, eu acredito que os discípulos entenderam em parte, mas eles entenderam talvez o mesmo tanto que eles entenderam das outras vezes que Jesus Cristo falou para eles. Que Jesus Cristo já havia repreendido eles em várias circunstâncias, inclusive nessa mesma ceia, a respeito de quem quer ser o maior, né? Que a verdadeira maioridade nesse sentido, a verdadeira grandeza está no serviço. Jesus Cristo já havia falado isso. Mas parece que isso não entra no coração deles. Eles não entendem, eles não creem. Aquilo não faz sentido completo, faz sentido na cabeça, mas não no coração. Depois eles vão ter a capacidade de entender todas as coisas. Nós chegaremos lá. Mas Jesus Cristo então diz: vós me chamais, verso 13, mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Jesus então explica que aquilo ali, que aquele ato tinha como objetivo justamente trazer o paradoxo de que o senhor e mestre estava numa posição de serviço, de humildade, de escravidão ali, fazendo o papel de um escravo. Veja que não é errado, não é moralmente errado ser um escravo. Entendem o que eu quero dizer? Veja que ser um escravo não é uma situação que nós devemos desejar, mas que não é moralmente errado sermos escravos, literalmente, né? E isso também para os demais tipos de serviço que nós prestamos. Não é moralmente errado servirmos uns aos outros, porque se fosse errado, Jesus Cristo tinha pecado aqui, né? Não é moralmente errado estar numa posição de exaltação e se colocar numa posição de sujeição para o serviço. Isso não é moralmente errado. E, portanto, aquele que é mestre, que ensinou as palavras da parte de Deus de modo inspirado, e aquele que é Senhor, Senhor aqui em todo sentido amplo da palavra, inclusive eles já haviam colocado, atribuído a Jesus, Senhor Todo-Poderoso, Rei do Universo, se eu, que sou o digno, diante de quem verdadeiramente vocês não são verdadeiramente dignos de desatar a correia das minhas sandálias, para lavar os meus pés. Vocês não são dignos de desatar as sandálias nem mesmo dos meus escravos. Jesus Cristo poderia falar isso. Eu sou o rei exaltado. Se eu me humilhei para lavar os pés de vocês, então tenham ciência de que vocês não estão numa posição superior do que eu e que não possa, portanto, lavar os pés uns dos outros.
Veja aí no verso 15 que ele diz: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais também vós. Veja que Jesus Cristo não ordena que nós façamos a mesma coisa. Ele não está colocando um novo sacramento, e nenhum ritual, nenhuma cerimônia religiosa aqui. A matéria é diferente. Ele fala: eu dei o exemplo para que, como eu fiz, como eu o servi, como eu lavei os pés de vocês, nesse sentido profundo, vocês também façam uns dos outros. Isso significa que sim, literalmente, isso deveria ser vivido pelos discípulos. Ou seja, se fosse ter um outro banquete e ninguém quisesse, não tivesse ninguém para lavar o pé, eles deveriam se prontificar para fazer isso. Mas o sentido dessa parábola encenada aqui, o sentido dessa história é muito mais do que meramente lavar os pés. Verso 16: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, são bem-aventurados. Bem-aventurados sois se as fizerdes. Veja, o sentido no qual o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os nossos pés é no sentido de que ele nos purificou do pecado, por meio do serviço e da humilhação. Os discípulos, então, e os apóstolos, aqueles que são enviados, mas também todos nós que fazemos parte da igreja, devemos nos assemelhar ao nosso Senhor Jesus Cristo nisso. Nos preocupando com o bem-estar físico um dos outros, sim, faz parte também. Mas, em especial, nos preocupando com o bem-estar espiritual uns dos outros, com a santidade uns dos outros, com fazer com que uns aos outros sejamos puros. Isso inclui uma variedade, uma enormidade de coisas sem fim. Vou dar alguns exemplos para vocês. Nós nos preocupamos uns com os outros se nós restringimos a nossa liberdade em favor dos outros, em favor dos mais fracos. Se nós deixamos de frequentar lugares, de fazer coisas que sabemos que causarão um verdadeiro escândalo. Se nós sabemos que isso causará problemas, talvez divisões, dificuldades, muito superiores ao benefício que você terá através do exercício da liberdade. Nós lavamos os pés uns para com os outros quando nós verdadeiramente oramos uns pelos outros, preocupados com a santidade, com o bem-estar de cada um. Se intercedemos uns pelos outros. A nossa tendência, normalmente, é querer fazer como Pedro, ou como, na verdade, os discípulos ali, e de querer colocar-se superior quando nós vemos o pecado alheio. A gente quer falar, fulano é pecador, e aí quer expor isso. Ou às vezes, com uma falsa humildade, vai até o pastor só para querer fofocar, né? Para se sentir um pouquinho melhor que o fulano, porque você não faz isso que o fulano está fazendo. Veja que o pastor, muitas vezes, ele precisa saber de coisas que estão acontecendo para que ele possa tratar. Mas o importante é que é vigiar o coração. E antes de ir até o pastor, talvez orar uns para com os outros. Interceder pelo seu irmão junto ao Senhor para que ele se arrependa desse pecado e mude. Nesse sentido, lavar os pés uns dos outros é nos vestirmos de modo decente, para que os nossos irmãos ou irmãs não sejam tentados ao pecado pelo modo inadequado pelo qual nós nos vestimos, tendo cuidado com tudo. Devemos, assim, servirmos uns aos outros. E sim, devemos servir nas necessidades materiais também. O serviço de Jesus Cristo estava baseado no seu amor. Jesus Cristo vai voltar nesse tema logo mais adiante. Devemos amar uns aos outros. Se nós fomos amados, o amor de Cristo foi em serviço, ele nos chama a amarmos uns aos outros, zelando pela alma uns dos outros e também zelando pelas necessidades físicas. No verso 17, Jesus Cristo conclui dizendo: e sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Saber não é suficiente. A gente fala disso e é necessário retomar isso. Ficar cravado na nossa mente. Saber não é suficiente.
Se nós estamos aqui, mais uma vez eu digo, prontos para ouvir, para entendermos e não fazermos nada, isso não é suficiente. Veja que, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, para fazer é necessário saber, mas a bênção vem através do fazer. Ou a verdadeira felicidade está em realizarmos a semelhança de Cristo. O comentarista diz que a maioria das pessoas pensam: felizes são aqueles que se levantam e dominam. Normalmente a gente pensa isso mesmo, né? Quando a gente está conversando com alguém, né? Conversando com alguém na rua, no Uber, no ponto de ônibus. As pessoas colocam como se aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que dominam, seja na política, seja economicamente, por meios inadequados normalmente. Os caras não têm preocupação nenhuma, né? O cara vive a vida boa e tal. Veja que não é nisso que consiste a verdadeira felicidade. Ele continua dizendo: lavando os pés uns dos outros, ninguém jamais alcançará posições e primazias. É a mentalidade do mundo. Se eu servir alguém, se eu lavar os pés, isso não me alçará a posição de primazia. Eu preciso dominar, eu preciso me levantar. Mas Cristo diz, apesar disso, verdadeiramente felizes são aqueles que se inclinam, aqueles que se prostram e aqueles que obedecem. Veja que essa é uma tarefa particularmente difícil para nós. Porque para nós, pode fazer mais sentido a gente se dobrar e lavar os pés de Jesus. Como talvez o que Pedro estaria disposto a fazer aqui. Não lave os meus pés, eu lavo os seus. O Senhor está em posição de dignidade maior do que a minha. E sim, nós estamos prontos para servir a Deus nesse sentido, para honrá-lo. Mas o modo pelo qual nós honramos ao Senhor é desse modo. Se nós ouvimos as suas palavras e as praticamos. E o que ele nos ensinou aqui então? Que nós não devemos, ele não nos chamou para lavar os seus pés, mas para lavarmos os pés uns dos outros. Nisso se revela o nosso amor para com o Senhor. Quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós lavamos os pés uns dos outros. Jesus Cristo então finaliza as últimas horas da sua vida, ou melhor, inicia essas últimas horas da sua vida amando os seus, servindo os seus, ensinando os seus, mesmo na sua fraqueza e na sua dificuldade. Nós utilizemos esse amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi até o fim, até os últimos momentos, foi intenso, pleno, verdadeiro, para que nós possamos também servir uns aos outros, amando-os como Jesus Cristo nos amou. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E porque uma vez estando limpos, sangue que nos purificou, sendo eficaz para verdadeiramente nos tornar justos diante do Senhor. Jesus Cristo continua nos limpando da sujeira que está nos nossos pés, nos trazendo a santidade sobre o pecado que ainda permanece habitando no nosso coração. Pedimos, Senhor, que essa obra seja completa, que enquanto caminhamos nessa vida, toda a sujeira do mundo seja limpa de nós, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo com que os nossos pés estejam bem limpos, no momento em que nós nos assentarmos à mesa de Cristo, no momento em que nós estaremos em comunhão com Ele na eternidade. Senhor, que essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos desafiem a verdadeiramente abandonarmos os pecados, a vermos e lutarmos, vermos a pureza e lutarmos contra a impureza que em nós reside. Nos dê coragem, Senhor, de sermos servos. Nos dê coragem, Senhor, de calarmos a nossa boca e ouvirmos as palavras soberanas e amorosas de Cristo. Nos dê coragem de fazermos assim por meio de seu Santo Espírito, especialmente porque sabemos que fazendo assim nós seremos bem-aventurados, verdadeiramente felizes tendo parte contigo. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.